falou, não sei o que eu fiz, fui eu que sem querer eu coloquei fixar a sua tela para todos, que aí fica mais para todo mundo, né? Fica aparecendo mais a sua tela, só que aí te atrapalhou, aí eu desafixei. Não me atrapalhou, não. É que você achei estranhou que nada mudou, né? alguma coisa que fosse atrapalhar vocês, entendeu? Não, eu que fui para ficar melhor, porque fica aparecendo várias janelinhas, eu falei, deixa eu aumentar o da Beth, né? Mas foi isso que aconteceu, né? Eu acabei nem explicando. Bom, gente, boa noite. Começando o nosso 5º encontro do curso. Teve alguns professores que nesses últimos dias comentaram, eu tive uma falta. Esse curso, como é um pouco mais longo, ele permite uma falta, né? Então, para todos eu falei, continue o curso, assiste a gravação depois da aula, que nós queremos que ir até o fim, e além disso, né, não só ir até o fim, eu tinha até comentado rapidamente no último encontro, estamos quase fechando esse ciclo, estamos fechando esse semestre letivo também, né, mas no segundo semestre, nós já temos um curso que vai dialogar muito com esse, né, não é um módulo 2, mas digamos que a gente vai ter uma continuidade, esse curso estamos trabalhando mais referenciais teóricos, e no próximo semestre nós temos um curso com o título Literatura de Ancestralidade Negra, narrativas em prosa da fundação da literatura brasileira ao contemporâneo, que a ideia é que nessa próxima formação a gente trabalhe alguns textos, algumas obras literárias, alguns trechos de obras literárias, com um prazo de 15 dias em cada encontro, que aí vocês tenham um tempo de ler e a gente possa trazer reflexões, e muito do referencial teórico desse primeiro curso vai contribuir para as reflexões nesse futuro curso nosso, que vai começar no segundo semestre, e que deve sair publicado no Diário Oficial, né, pertinho do final desse mês, e aí a gente divulga para vocês também. Quando sair publicado, eu jogo no Classroom para aqueles que queiram participar desse nosso próximo curso também, tá bom? Então, acho que era isso. Qualquer dúvida também sobre a atividade final, sobre alguma coisa específica, também estou à disposição. E eu tinha prometido, eu sorteei, é que eu não sorteei durante o curso, né, para não atrapalhar a aula, né, mas aí eu sorteei, até gravei o meu sorteio, porque eu usei aquele site sorteador, foi a 2 professoras, a Ana Carla e a Áurea, saiu 2 nomes com a letra A, então se você tem nome com letra A, a probabilidade é que no próximo sorteio o seu nome não vai sair, né, porque foi muito engraçado. E aí eu tenho mais 2 livros para sortear, né, estamos numa fase bem solidária, né. Um outro livro do Edmilson, né, O Som Vertebrado, né, o Som Vertebrado, né, um livro do Edmilson, que é o autor que a gente tem falado muito no curso e que é o referencial principal para a atividade final, e um livro de um grande poeta, né, negro, né, brasileiro, Oswaldo de Camargo, que é um livro em homenagem quando ele se tornou cidadão paulistano, e tem uma coletânea de poemas dele, o Oswaldo de Camargo. Bons livros, né, Beth? Então, estamos com um acervo bom, hein? Então, depois eu vou sortear e grava, e aí aqueles que forem sorteados eu mando mensagem particular depois, tá bom? Era isso minha parte inicial, agora é com você. E hoje nós vamos falar muito de literatura. O Rodrigo deu um gancho, né? Falou do Canudos, começo do século XX, e um contemporâneo do meu Deus, me fugiu o nome do autor do Sertão, meu Deus, Euclides da Cunha. Um contemporâneo de Euclides da Cunha será um autor que nós vamos falar muito hoje, né, o Lima Barreto. Aliás, inclusive o Nicolau Sevicenko, né, fez um clássico, né, um livro sobre os dois, né, que falando sobre... me fugiu o nome, tá vendo que eu tô gripado? Também me fugiu o nome do livro do Nicolau Sevicenko, que ele fala do Euclides da Cunha e do Lima Barreto, que é um autor que nós vamos falar muito hoje, mas daqui a pouco eu lembro e ponho no chat aqui o nome desse livro dele. É isso. Bom, com você, Beth, obrigado. Obrigada a você, Samir. Boa noite a todos e todas. Vamos hoje, nesse encontro, justamente ler O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, tentando articular as nossas reflexões sobre o modo Orfeu Exu Novo, mas também, para além disso, né,
pensar um pouco a literatura negra que sempre aconteceu, apesar de tudo, né? Então, essa minha fala, ela é fruto de um artigo que eu escrevi, que está no Prelo, né? A revista está demorando para publicar, mas que já está aprovado, inclusive, em que eu discuto uma outra leitura do O Homem que Sabia Javanês. Mas antes da gente chegar nessa leitura que eu quero compartilhar com vocês, eu queria que a gente desse uma repassada nas questões 4, 5 e 6 do nosso questionário. E também vou responder a pergunta do Fernando já. O Fernando, ele tem uma dúvida sobre a questão 10, que a gente não vai discutir hoje, mas eu quero sanar essa dúvida dele, que a questão 10 diz assim: escolha uma das análises literárias do livro do Edmilson para comentar. Observe o modo como ele argumenta em favor de sua tese nuclear, que é modus Orfeu-Exu e Exu no voo. E aí o Fernando me perguntou assim, é para fazer as duas ou para fazer uma ou outra? Eu não entendi direito a pergunta, porque aqui não tem opção, é uma coisa só. Ele tem uma tese, né? Que é essa tese de que a literatura negro-brasileira pode ser desdobrada nesses dois modos. Então, eu gostaria que vocês argumentassem, que vocês comentassem, que vocês percebessem como o Edmilson constrói a argumentação dele. Fernando, será que eu entendi o que você perguntou ou não? Sim, Beth, ficou claro para mim também agora. Ficou? Ah, que bom. Ficou. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, respostas possíveis, comentários iniciais sobre as questões 4, 5 e 6, que, por sinal, são respostas que nos ajudarão a ler o Lima, tá? Então, não é só sobre o trabalho, né? A reflexão que vocês vão entregar na semana que vem, né? Porque a semana que vem é a última aula do semestre, não é isso, Samir? Dia 27, né? Então, na semana que vem, que vocês vão entregar essas questões, né? Quem quiser, quem puder entregar antes também, não tem problema algum. Mas não é sobre isso, é sobre a gente se fortalecer, se emantar dessas reflexões para ir para o Lima. Então, se alguém puder, por favor, comentar as respostas que já empreendeu aí sobre a pergunta 4. Quais as definições de Exu presente no texto? E as suas relações, né, as relações dessas definições com a literatura. Alguém poderia, por favor, compartilhar com a gente o que tem pensado sobre isso? Olha, eu assim, como aqui nós estamos em um experimento, né? A gente sempre está aprendendo. É como eu comentei da outra vez, eu achei algumas coisas muito complexas, né, para compreender. Mas a gente é nessa complexidade que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, o que eu pude entender é a transcrição do discurso sobre o Exu, né, que aparece nesses textos acadêmicos, buscando trazer um novo código para esse conteúdo, né? Não só essa questão da originalidade, mas como ele se reflete dentro das outras propostas culturais, né? E sair daquela questão que se fazem em torno dele e da sua
da sua literatura, mas também enxergá-lo no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade, né? Então, foi essa percepção que eu tentei buscar e compreender a partir do questionamento, né? Então, não sei se está na linha da proposta, né? Sim, sim, está na linha da proposta. Eu queria que a gente construísse uma resposta mesmo. O que é Exu? Como é que o Edmilson articula esse conceito e como esse conceito nos ajuda a ler literatura, né? São questões que estão ali alinhavadas, né? Porque o Edmilson já vai apresentando um conceito de Exu, talvez não seja a palavra mais correta, mas ele vai definindo Exu, ele vai delineando Exu, já pensando, né, já preparando o campo para aplicação no literário. Então, acho que era importante aqui para a nossa reflexão a gente também sair um pouco assim com isso sedimentado, né? Pode falar, Ana. Oi, gente, boa noite. Desculpa se minha voz está muito estranha, é que acho que está todo mundo acometido por gripe com esses tempos, né? Então, me desculpem a voz fanhosa. Durante a leitura, não que eu identifiquei, mas assim, eu percebi algumas relações de Exu na literatura com as características que ele apresenta para aquela diversidade de Exus que aparecem, se eu não me engano, na página 106. E aí eu separei 3. Eu não vou ler a resposta inteira, mas vou pegar o núcleo dessa resposta. Um Exu como Senhor dos Caminhos. E aí ele aparece como um objeto de experienciação literária também. Porque ele é um Senhor dos Caminhos, no contexto ritualístico, mas também como uma experiência literária, como processo nessa construção. Inclusive tem a página, cadê? Que ele fala que o Exu aparece como uma teia de perspectivas históricas e psicológicas, a partir da qual cada sujeito inaugura, na vivência real ou literária, a sua maneira de ser e estar no mundo. Na página 107, esta citação. Então eu percebo como Exu como o Senhor dos Caminhos, mas na questão de processo e experiência literária. Aí, um pouquinho mais abaixo, ele vai falar da questão da contrariedade, da contraditoriedade de Exu, que também se reflete em alguns dos personagens que depois ele vai apontar, alguns eus poéticos e objetos que ele aponta na sua análise. Então, essa contradição, esse jogo entre vida e morte, entre claro e escuro. Inclusive, o poema que eu escolhi para a 10ª trabalha bastante isso. Exu é o que pune, mas também é o que protege. E por último, que também me chamou bastante atenção, talvez a que mais me chamou a atenção, é a ideia de uma inversão temporal. Porque a literatura europeia, de forma geral, né, eurocêntrica, ela nos apresenta uma linearidade mais clássica. Quando você vai fazer uma análise literária de um texto clássico, ele apresenta uma maior linearidade. E, ao se apropriar das características de Exu, a gente percebe a ruptura com esse tempo e espaço, que também vai se refletir nos poemas analisados depois. E aí até eu selecionei o dito Yorubá, que a gente ouve em todo lugar, que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Então, eu criei até uma ideia de vivescência, no transporte da morte, é nessa percepção que ele constrói o eu literário. Agora, não sei se eu viajei muito. Muito bom, Ana. Sim, que bom que está gravando. Beth, eu também achei muito assim a relação com a questão anterior, né? Que fala, eu enxergo ele como essa ligação entre o humano e o sagrado, porque ele é um criado dos orixás, né? Ele é tido como criado dos orixás. E fala dessa importância dele na participação dessa relação humana e sagrada, como se ele fosse a ligação desses dois mundos.
e justamente essa questão da construção e reconstrução, da destruição e reconstrução, seja da questão do mundo físico como mundo espiritual e como também a literatura. A gente vive uma literatura que ela se constrói constantemente, ela se destrói, se constrói. A gente vive, né, nessas nuances, né, de construção e reconstrução, que tem uma representatividade muito grande de Exu, né, que faz essa ligação e essa relação também com o pai dele, né, que justamente foi o acordo feito para essa reconstrução, né, desse mundo destruído. Então, acho que essa ligação do humano com o sagrado uma das características importantíssimas nessa relação. Sim, sim. E a gente tem que observar as relações que nos levam para o campo da literatura, né? Porque não é sobre religião, né? Não é sobre religião, e não é sobre mito apenas, é sobre a gente entender esse arcabouço como um instrumento de análise crítica, né? Então, quando você tem ali a ideia de tempo, você tem a ideia de estrutura de palavra, de desestrutura das palavras, quando você tem a ideia da encruzilhada, são elementos que evocam os estudos literários com os elementos principais da narrativa. Só que dá um outro caminho para a gente pensar tempo, espaço, personagem, tema, verossimilhança, né? Então, acho que vocês estão super no caminho do que a gente está ouvindo aqui, do Rodrigo, da Ana, é super no caminho mesmo do que o Edmilson está propondo, né, que a Prisca já tinha proposto, que o Edmilson está aprofundando e que a gente também está desdobrando em outras leituras. Diga, Fernando, por favor. Uma coisa que eu achei interessante aqui é essa questão que ele coloca, né, da transcriação e da transculturação, né? E aí a gente pensa lá na frente, apesar dessa ideia de criado, mais para frente no texto, vai ter um momento em que o autor traz Exu trazendo todos os outros orixás na sequência. Ele é a porta de entrada, ele é como se fosse um condutor, não sei se a palavra certa seria essa, mas aparece ele e depois vai aparecendo todas as linhas dos orixás nessa questão dos oriquis, né? Nesses textos sagrados. Isso é uma coisa que eu achei interessante, e essa capacidade que Exu tem, que depois o texto vai colocar, de mudar, né? de destruir, reconstruir, dependendo da necessidade, que é uma coisa que vem do texto, vem do oriqui, que é a forma... como a gente vai dizer, a forma... me fugiu a palavra agora, eu não estou gripado, mas estou leso. Essa forma que passa, né, de geração para geração, que vem nas questões que são das nossas origens, que estão nelas, né, e vão se transculturando, acho, quando elas fazem parte da literatura, quando você deixa de ouvir essas histórias e essas histórias começam a ir para o papel e começam a ganhar a importância que elas realmente deveriam ter. Então, acho que essa uma das coisas, um dos pontos que aí ele vai depois, a gente vai discutir isso quando ele pensa nas relações entre, por exemplo, Exu e Orfeu, né, que ele vai discutir. Eu já estou adiantando. Ótimo. Vamos, é a pergunta número 5. Não, já é a 6, então espera. Vamos primeiro para a 5, Fernando. Mas alguém quer comentar a questão número 4 ou a gente já parte para 5? Gente, pode ser comentar e pode ser perguntar também, né? Com dúvidas ou, enfim, trazer outros textos. É uma conversa aqui. Eu sou bem curioso. Eu não assisto novela, né? Mas assim a gente vai pegando uns lances, né? Quando a gente fala dessa reconfiguração, por exemplo, a tratativa de hoje, né,
que a gente está expandindo a ancestralidade, a gente está expandindo a cultura de matriz africana, né? Trazendo isso para, por exemplo, dentro de uma novela. Eu vejo que tem uns lances numa novela que fala de um certo... não sei se seria a palavra certa, eu posso estar errado em dizer essa palavra, porque eu não acompanho o contexto, mas é um demônio dentro de uma garrafa, né, que faz uma ligação com essa questão da espiritualidade, e justamente a partir de uma mulher que é da matriz africana. Mas assim, eu estou falando a questão de trazer isso como uma das questões da novela, coisa que não era tratada antigamente, né? É justamente para fazer essa nova leitura da cultura africana, né? Da questão da fé. Eu sei que é muito forte essa questão da fé, da espiritualidade dentro dessa questão desse contexto da novela, mas também como isso está sendo apresentado dentro das escolas. A gente tem aqui diversos livros, né, que trazem a questão dos orixás, né? A gente hoje tem uma gama de livros. Então, assim, essa também seria uma projeção dessa nova ideia do Exu como uma representatividade da cultura africana, com novas linguagens, com novas representatividades, trazendo aqui uma nova leitura para o contemporâneo. Então, eu acho que esse processo seria uma das questões do processo literário, dessa destruição, renovação, transformação. Você acha que... A parte da novela, não sei, não faço ideia do que você está falando, assim, não sei. Você quer o celular? Tá aqui. A parte da novela, não sei. Mas a outra parte, eu posso te dizer que sim, a sua interpretação tá correta, né? Isso de construir e destruir. E é interessante, não está feito ainda, né? Eu acho que a gente está começando a fazer esse tipo de... decolonizando, né, nossas ideias, nossa cabeça, nossa bibliografia. Mas o que será que acontece, né, Rodrigo, se a gente pegar o conceito de desconstrução do Derrida e pensar a partir do ponto de vista de Exu, né? Pensar como pensar na afroperspectiva, né? Esse desconstruir que constrói. É uma dialética também, né? Que desconstrói para construir uma terceira versão, mas que, na verdade, não tem um ponto ótimo, um ponto final. Está em constante evolução, que é o literário, né? Que é o literário. Eu não queria falar, mas o Rodrigo está puxando minha língua, né? Eu acho que Exu é literatura. É literatura, né? Com a sua intertextualidade, com o seu diz e não diz, com as suas ambiguidades, com a sua potência de interpretação, com o modo como a gente se perde e se acha, com o modo como a gente inicia a leitura de um romance, de uma poesia, e quando sai a gente é outra pessoa, né? Fez a nossa cabeça, né? A gente diz, esse livro fez a minha cabeça, né? Esse livro abriu caminhos, né? Esse livro, mesmo de um ponto de vista didático, a gente vai dizer, os professores de português vão dizer em sala de aula, né? Leiam, porque você vai aprender palavras novas, você vai aumentar seu repertório. Isso é Exu, né? É ele que, na mitologia afro, é a entidade que cuida da palavra. Ele é o dono da palavra. Então, essa palavra que vai para nós aqui, para nós que estamos lendo literatura, vai para além de uma questão literária, né? Ou, desculpa, vai para além de uma questão da religiosidade e cai no nosso campo literário. Porque, em termos de literatura, o que é que um texto literário quer fazer com o leitor? Aqui nós temos vários escritores e escritoras. Quando vocês param para escrever, o que é que vocês querem? Encantamento? Vocês querem passar uma mensagem, mas não do modo direto? Daí o uso de imagens, de construção de figuras, né? O uso denotativo. A gente pode pensar Exu assim, né?
a palavra conotativa, a palavra denotativa, as figuras de linguagem. Então, aí a gente diz, do modo eurocentrado, a gente diz, o narrador é uma espécie de Deus dentro do romance, porque o narrador, ele sabe de tudo. A gente podia começar a falar que o narrador é um tipo de Exu dentro do romance, porque ele é o dono da palavra, ele que vai organizar as encruzilhadas das tramas, dos personagens, dos temas, né? Então, um pouco essa provocação. Aí vocês vão falar assim, Beth, mas qual que é a vantagem de pensar assim? É só para dizer que a gente está pensando da afroperspectiva e a gente ficou mais bacana por isso e está tudo certo? Não, é porque isso é muito importante, gente, isso é muito importante, porque eu não quero cair numa banalização, sabe? Eu não quero cair numa festividade, numa apropriação de termos que, inclusive, são sagrados para muitas pessoas e usar de uma forma leviana. Isso eu presto muita atenção no que eu falo nesse sentido, sabe? E mesmo que eu cometa alguns deslizes ocasionalmente, eu continuo tentando prestar atenção. Então, por que a gente faz isso? Por que eu estou propondo essa leitura? Estou ecoando aqui as reflexões do Edmilson, da Prisca, de outros autores. Porque é com essa lente que a gente vai conseguir verdadeiramente ler a literatura afro-brasileira. A fundamentação teórica, os estudos literários eurocentrados não dão conta de ler a literatura da diáspora, a literatura afro-brasileira, a literatura afro-americana. Não dá. Não tem ferramenta suficiente para isso. Então, é por isso que a gente está pensando essas questões de Exu como dono da palavra e o dono da literatura. Pode falar, Fernando, eu vi que em algum momento você levantou a mão. Não, Beth, eu queria só fazer uma ligação entre o que o Rodrigo falou e o que você acabou de falar, que eu achei sensacional. Eu não assisto novela, não porque eu não gosto, mas porque eu não tenho tempo mesmo. Eu adoraria ter tempo para ver algumas coisas. Mas eu não sou da religião, mas eu conheço muita gente que é, e eu vi muitas críticas positivas acerca de como a novela, de como em algum momento, não sei se continua, mas num primeiro momento, como a novela se colocou dentro dessa questão, né? Você falou, Exu é dono da palavra, e eles colocam uma personagem que é uma mulher negra, e ela vive uma outra mulher negra na sua ancestralidade. E tem essa coisa do capeta na garrafa, mas ela, a todo tempo, ela quer dizer o seguinte: isso não faz parte da religião de matriz africana. Ela faz questão de colocar que, pelo contrário, e aí é quando você fala, né? Isso vira texto, porque as pessoas escreveram para comentar, para criticar. O autor escreveu com esse objetivo, né, de chegar nesse ponto. E aí ela traz questões da natureza relacionadas aos orixás. E aí ela fala de como a avó dela, que era escrava, ensinou ela a preparar o banho, ensinou ela a preparar o chá, com que ervas e que orixás traziam esses ensinamentos para essa avó dela, que era tentar na ancestralidade negra. Então, eu acho que isso é interessante, porque a gente passa por aí, né? A gente vê essa coisa assim, a palavra de Exu está virando, está reverberando de alguma forma, né? E que já que ele é o dono dessa palavra, é quem traz isso. Eu acho que é fantástico de ver, né? Eu li, na verdade, eu acabei vendo trechos no YouTube, justamente porque eu li as críticas e eu disse, não, eu quero ver, sem contar que a interpretação da atriz é fantástica, né? Você tem a impressão de que a entidade está realmente ali, né? E isso foi muito... É uma pessoa ligada ao candomblé e tal. Depois vai até pesquisar para saber, então achei que foi... Eu acho que quando o autor consegue fazer com que você saia da sua zona de conforto e queira saber quem é o cara, por que o cara está falando aquilo, o quanto daquilo que o cara está falando ele sente, né? Não é só o texto pelo texto, ele não foi lá e decorou um texto e disse na frente da câmera, mas ele sentiu, ele passa um sentimento de uma coisa que ele conhece. Então, acho que tudo isso acaba ampliando, né, quando a gente pensa
dessa coisa da leitura, da literatura negra e desses elementos que fazem a literatura ser a literatura negra, né? Eu acho que é por aí, não sei se eu entendi ou não, né? Você ajudou. Muito bem, Fernando. Obrigada por completar aqui as informações sobre a novela. Milena, se você se sentir à vontade, eu vi que você tentou falar, aí eu acho que você desistiu, e aí você escreveu aqui uma coisa no chat, mas se você se sentir à vontade, eu gostaria que a gente passasse para a quinta questão. Você deve ter também respondido, né? Ou pelo menos rascunhado. Você quer falar um pouco da quinta, que é assim: de qual pesquisa a pesquisadora partiu a observação da relação Exu e literatura que inspirou, motivou a reflexão de Edmilson, e no que ele inova? E o que ele acrescenta nessa tese? Oi, vou tentar falar, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, perfeitamente. Bom, eu não sei se eu entendi, se eu respondi completamente, né, a questão 5. Eu comecei dizendo, pelo menos do que eu entendi, né, vou ler aqui a resposta que eu havia escrito. Sua inspiração partiu da análise de Prisca Agutoni, que observou que determinados poetas estabelecem uma recriação pessoal e original do mito, embora tenha se mantido a possibilidade de encontrarmos em seus poemas algumas marcas explícitas de Yorubá. E aí depois eu fiz a citação do texto, tá? Chama a atenção a constituição de um lugar discursivo de passagem, que tal como Exu abarca as possibilidades do vir a ser, do discurso, do sujeito e do mundo. Agora, sim, deixa eu só fazer uma observação. Na realidade, eu comecei a responder essas questões semana retrasada, né, antes da última aula e dessa daqui, e eu estava bastante confusa em relação ao texto, né? E esses últimos comentários que vocês fizeram agora, né, que foram feitos por você e os colegas do curso, estão me ajudando a clarear e repensar algumas das questões, principalmente a questão da definição de Exu, né? Eu já fiz até algumas alterações, alguns acréscimos aqui do que eu havia escrito, porque a maioria das minhas respostas eu coloquei, assim, citando realmente o texto, né, porque eu estava bastante em dúvida de partir de mim a explicação, né, então algumas coisas ainda não estavam totalmente claras. Então, eu acredito que com essa aula, a gente retomando algumas questões, revendo algumas questões, aí eu consigo, acho que, entender melhor e acrescentar mais palavras minhas nas respostas do que as citações, porque, a princípio, eu tenho mais citação do que opinião minha mesma, né? Mas espero que tenha sido clara. Como eu falei, a questão 5, eu acho que eu respondi parte acho, né? Acredito que respondi parte dela, né? Aí eu estou aberta aos comentários aqui. Eu vou fechar meu microfone por enquanto. Muito bem, Milena. Eu agradeço, e você você reexplicou o objetivo do exercício, né? Porque eu fatiei, com essas questões, eu fatiei o texto e tentei conduzir a leitura de vocês de modo a observar os pontos fulcrais do argumento do Edmilson, né? Então, agora, com esse exercício de compartilhar as respostas que vocês têm até o momento, a ideia é que vocês se ajudem, né? Então, eu fiz uma aula expositiva, vocês ouviram, há uma entrada. Vocês leram, a outra entrada. Agora vocês tentaram, sozinhos, responder essas perguntas, já é uma terceira entrada. Agora a gente está ouvindo as respostas de vocês, é uma quinta entrada. E aí é nesse sexto, sétimo momento em que vocês vão retomar as perguntas e com certeza vão ter que retomar também o texto, os trechos do texto. Isso vai sedimentando essas reflexões e levando essas reflexões para outros lugares, para os lugares da leitura, de literatura, e o lugar da mediação de literatura, né? Então, eu acho que a gente está
eu acho que a gente tá junto, a gente está andando juntos aqui, isso é muito bom. Então, espero que desculpa, só concluindo, espero realmente, como trabalho, né, a maioria, acho que dos colegas aqui na sala de leitura, e estou dividindo as informações com a minha colega que se inscreveu, mas infelizmente, né, não conseguiu ser contemplada, então eu acabo dividindo com ela as informações também, para que a gente possa melhorar, né, essa visão realmente que o pessoal comentou aqui, do Exu, né, que muitas vezes é visto, sim, com preconceito, né, então, a gente tendo essa informação para a gente tentar, né, desconstruir toda essa visão distorcida, né, que a maioria das pessoas tem, mas é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer comentar essa questão 5? Bonito isso, né, Samir? Ai, Beth, eu sou falador. Vamos lá, Rodrigo. Eu vou ler a minha, que também é muito parecido com a dela, mas também que me despertou justamente um paralelo a essa intenção, essa busca de hoje dessa luta, né? Eu coloquei assim na resposta, que Amaral traz a pesquisa e reflexão da necessidade de os poetas não se limitarem a reduplicar as narrativas de Exu, em pensá-lo como um princípio estético, gerador da diferença com parte de si mesmo e do outro. A pesquisa sobre Exu traz uma abrangência para a modalidade de transcriação, chamada de abrangência ou criativa, interagindo com o acervo literário iorubá e a intervenção do texto ritual no contexto literário contemporâneo. Essa ligação desse tradicional do passado com o presente, né? É necessário evidenciar a criação de uma ponte mais extensa entre a epistemologia de base iorubá e a de base ocidental, né? Foi nessa questão, justamente como a colega, trazendo referências muito fortes do texto, né? Mas também despertando aquela questão, e eu refleti nessa pergunta, como, por exemplo, a mitologia greco-romana, né, principalmente a Grécia, a literatura evidenciou, né, esses personagens, essa mitologia, e eles foram sempre como símbolos de heróis e heroínas, né, em todos os seus feitos, até mesmo aqueles que tinham a questão de negatividade, né, que faziam coisas ruins e tal. Mas sempre foram palpáveis de acesso, de desenvolvimento, sempre a escola em si trabalhou em cima dessa perspectiva, dessa mitologia. E hoje, ao mesmo tempo, a mitologia africana sempre teve um olhar negativo. Ninguém olhou o Exu como a da beleza, da fertilidade, das coisas positivas, das águas doces, sabe? Não olhando para os lados positivos da cultura, da raiz, justamente porque vem enraizada essa questão do preconceito. E essa literatura que a gente vem recriando, reconstruindo, reescrevendo a cada momento, ela justamente luta para que haja um olhar pela mitologia com o mesmo valor que teve na outra, né? A diferença foi que uma é branca e a outra é preta. E aí a gente essa desconstrução dessa ideologia, da divisão, e também dando voz e vez a uma cultura que é riquíssima, que tem aí várias, da mesma forma que a mitologia grega também tem os seus personagens positivos, com bastante riquezas e detalhes, mas também seus negativos, com bastante ações literárias que vêm de contra isso. Então, é uma valorização dessa ponte, né? Essa ponte de trazer essa ligação do ocidental com o iorubá. Queria saber disso. Eu ia sentar, né? Concepção. Eu não ouvi o finalzinho que você falou. Essa ligação, eu falei justamente dessa ligação, a intenção de justamente fazer essa ponte entre a cultura africana, né, e a ocidental. Nessa perspectiva, assim, de ter uma valorização
para essa cultura que há muito tempo vem sendo sempre enfatizada as suas questões negativas a partir de uma ignorância, a partir de falta de conhecimento, né? Então, essa ruptura através da literatura trazendo uma nova leitura, uma nova concepção, né? O conhecimento dessa literatura em si. Muito bem, excelente. Muito importante a gente pontuar as diferenças de padrão, né? Que o Rodrigo está trazendo. E acho que da questão eurocêntrica, da questão da afroperspectiva, quais são as implicações de fazermos essas trocas, né? Fernando. Eu caio na mesma questão do Rodrigo, eu sou muito falador, e aí a gente fala demais, os outros acabam não falando. Mas nessa questão 5, tem uma coisa que eu achei interessante, que é quando ele diz a questão no que inovou, porque eu falei que veio do livro do Atlântico Movimento da pesquisadora portuguesa Prisca Augustoni, mas eu acho interessante quando a gente fala na inovação de Efechou e Exu no Voo, né? Porque ele propõe que não só o lugar discursivo, nem da tradição, nem da inovação, mas a Exu abarca essas possibilidades do discurso do mundo, assim, de se apropriar desse discurso, né? E aí, como uma vez eu sou historiador, e uma vez eu estava discutindo com a colega, que o grande problema entre África e Grécia é que África é mitologia, ou Grécia traz mitologia, África traz religião, a gente só pensa como religião e a gente leva essa mitologia para Macumba. Então, se a gente fala de Vênus, a deusa da fertilidade, Parará, é tudo lindo e maravilhoso, claro, a gente está partindo de um discurso eurocêntrico que vai pregar isso, e se a gente fala de Oxum, aí é Macumba. Se você pensa em Oxum como deusa da fertilidade, se você vai oferecer, sei lá, se você oferece um presente para Oxum, para pedir essa possibilidade de estar fértil, de ser fértil, de ter filhos, de procriar, qualquer coisa do tipo, é a questão da macumba. Então, você está fazendo uma oferenda, você está fazendo um ritual religioso. Mas se você vai lá e pede para Vênus, não é mitologia. Então, eu acho que. E aí já estou indo para a resposta da 6. Você não se aguenta. Você quer ir para 6, então vamos para 6. É que a mitologia, o lugar da mitologia é esse, né? Na mitologia grega, e aí eu penso, o autor faz essa relação quando ele pensa em Efechou e Exu no Voo. Na mitologia grega, os deuses, eles têm uma aproximação muito grande com os homens. Os deuses possuem defeitos humanos. Apesar de serem deuses, eles têm ira, eles têm raiva, eles têm sentimentos que são dos humanos. E eu acho que quando vai para a mitologia africana, esses deuses também são muito humanos antes de ser deuses. Assim, eles têm essa relação com o humano de coisas que são sentimentos que são humanos. E aí eu acho sensacional quando ele coloca aqui que narrativas, a relação de Orfeu e Exu, né, apresenta quando o autor coloca o conjunto de narrativas a relação, sobre ambos, que denotam um caráter clássico. Né? Ele traz Orfeu para o classicismo grego e Exu como elemento do classicismo iorubá. Então, você percebe que aí você já leva essa questão realmente para casa da mitologia, né? E sai dessa coisa só da religião. Porque se a gente escreve sobre qualquer deus grego, é literatura. Se a gente escreve sobre um deus africano, não é literatura porque não é mitológico, porque isso está na coisa da religião, está na casa dele. Não sei se eu entendi direito, se faz sentido, eu vou ter que rever tudo, mas foi o meu pensamento aí, meu entendimento. Sim, acho que as reflexões estão se complementando, O Fernando foi para a questão 6, que é qual a relação entre o mito Orfeu e Exu? Por que o Edmilson escolhe Orfeu?
Alguém mais quer tecer algum comentário sobre essa... Por que essa aproximação? Por que não outra entidade e sim Orfeu? Eu acho que, sei lá, para mim também foi bem complicado. Mas eu acho que essa ousadia, por exemplo, Orfeu foi ao mundo dos mortos, né, para buscar o seu amor, né? Essa mitologia, essa dominação, essa força, essa perseverança, eu acho que é o sentido também quando eu comecei a conhecer um pouco sobre Exu, né, de tirar justamente essa ideia preconceituosa, mas que ele é o senhor dos caminhos, do tempo, da palavra, né? Então, olha o poderio, né, desse personagem dentro dessa mitologia, né? Da mesma forma que o Orfeu também, ele mudou o mundo, ele mudou as regras, né, para chegar lá e resgatar a sua amada. Então, assim, eu acredito que essa relação, essa ligação entre os dois, ela é muito, muito proximal. Então, não sei se é por perspectivas de desafios ou por outras questões. Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu pensei e li essas duas literaturas. Faz sentido. Faz sentido. Ana, diga. Então, na verdade, é um pouco já do que o Fernando falou, né? Que existe uma aproximação desses dois mitos, se nós pensarmos que os dois, eles transgridem regras em algum momento, tanto Orfeu quanto Exu. O Exu trabalha com a palavra, né? O domínio dele é a comunicação. Ele é o senhor da comunicação. Orfeu tem o poder de encantamento, da música. Então, que também é uma forma de comunicação. Então, ambos usam essa comunicação, essas formas distintas de comunicação para intermediar o mundo dos vivos e dos mortos e o outro o mundo dos orixás e dos humanos. Ainda tem a relação de Exu ter passado a toque, né, ter ensinado a tocar o atabaque para o Ogã. Então ele está envolvido com essa comunicação. É ele quem dá licença para que no terreiro os demais possam chegar. E no texto do Edmilson Pereira, ele fala sobre uma aproximação narrativa. Então, a estrutura narrativa de muitas das versões de Orfeu se aproximam à estrutura narrativa utilizada nas versões dos diferentes mitos de Exu. Eu não conheço tão profundamente a mitologia do Exu, nem de Orfeu, então talvez eu não tenha referências suficientes para entender ou para trazer isso, mas me chamou a atenção essa aproximação da estrutura narrativa. Muito bem, muito bem. Ótimas colocações. Só para complementar, os dois, tanto Orfeu quanto Exu, eles não têm uma versão definitiva. Eles têm várias definições, né? Ao contrário dos outros deuses, dos outros orixás, eles são múltiplos. Eles aparecem a cada vez com uma roupagem, uma figura, uma potência, né? O Edmilson fala assim: é fato que o mito de Orfeu, assim como os demais relatos míticos, não se restringe a uma única versão. Contudo, a cristalização de uma certa versão que evidencia a trajetória de Orfeu ressurge com frequência a ponto de se impor às outras versões, né? Que é um pouco o que acontece aqui com o Exu também. Mas olha, os apontamentos que vocês foram trazendo das três questões estão completamente dentro da leitura do texto, da possibilidade que o texto dá para a gente de reflexão. Quem ainda não tentou escrever as respostas, sigam as indicações das páginas que estão ali logo após as respostas.
O entre parênteses é a paginação para quem está com o livro. A primeira paginação, que é fora do parênteses, é a paginação do PDF, que eu enviei para vocês, tá bom? Mas sim, essas colocações aqui fluíram muito, muito, muito bem. Fico contente que a leitura esteja ocorrendo de forma densa. E aí, com isso, eu queria que fôssemos para o Lima Barreto, com um homem que sabia javanês. Antes dessas nossas aulas, desses nossos encontros, dessas nossas leituras, queria que vocês voltassem aí no tempo, né, antes de tudo isso. Pode falar, Nalva? Nalva, você levantou a mão? Você quer falar? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. E antes dessas reflexões, o que vocês me dizem? O que vocês sabiam sobre... Tudo bem, Nalva, tudo bem. O que vocês sabiam sobre esse conto, né? Vamos chamar temporariamente de conto, do Lima Barreto. Se vocês já conheciam esse conto, como é que vocês costumam ler esse conto? O que vocês já têm ouvido das pessoas, críticos, mediadores, falando desse conto? Ou vocês nunca ouviram nada? Nada? Não é uma leitura... Oi, Ana. Eu já conheci o conto, gosto bastante do Lima. Cheguei a ele, na verdade, mais pela sua veia anarquista, e depois fui pensar na sua relação com a própria negritude do Lima, né? Mas eu nunca li nenhuma crítica sobre o conto. A minha sensação, a minha impressão ao lê-lo é que ele, como quase todas as obras dele, ele coloca o dedo na ferida, mas o dedo na ferida daquela elite econômica que não é uma elite intelectual, mas que domina os meios e que é facilmente ludibriada por palavras bonitas. É o conhecimento que... o falso conhecimento que engana, a aparência. Então, eu tenho a impressão que ele está colocando o dedo aí, falando assim, olha, vocês são de verdade muito ricos, mas vocês só são ricos. Eu acho que é essa minha leitura, bem rasa, na verdade. Não é uma leitura rasa. É uma leitura, é a leitura mais frequente sobre o conto, né? Uma caricatura, uma crítica social, caricatura enquanto crítica social, né? Uma crítica social à elite brasileira, carioca, especialmente, né? Ali de corte ainda, com as suas manias, né? Aquela clássica imagem dos casacos de pele para usar em Manaus e Rio de Janeiro, né? E eu não sei, a Ana falou uma questão, vocês têm dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. Mas, além disso, né, Ana, ele faz uma denúncia também que o dinheiro também não é muito, né? Ele também ali vai trazer, vai descascar essa elite, revelá-la, né? Revelar suas fraquezas, as suas fragilidades, né? As suas insuficiências sociais, culturais e econômicas, né? Então, com pouquíssimas páginas, ele dá um retrato do Rio de Janeiro,
daquele momento, um retrato da sociedade, um retrato de saúde pública, né? Que com poucas pinceladas ele traça para a gente questões de saúde, tanto que no final, né, ele vai trazer a questão de estudar bactérias, né? E o senhor que ele ensina é um senhor que está adoentado, né? Que está assim abandonado. Tem informações sobre a arquitetura do Rio de Janeiro. Ele traz pinceladas da vida carioca, né? Do carioca do Brasil, né? Que era isso, o Brasil se resumia ali como metrópole, como capital, né? De esse encontro no boteco, né? Nesse café para conversar, para beber e para conversar, e a partir dessa cena cotidiana, ele aparentemente despretensiosa, ele faz um ensaio histórico sobre Brasil. Ele acabou ali genialmente, né, exercendo a sua genialidade, ele acabou capturando e registrando um traço do Brasil, né, um traço da elite brasileira, né, que de fato vimos, né, nas décadas que se seguiram ao conto, que é uma prerrogativa muito frequente na elite brasileira fingir que sabe, né, fingir que tem estudo, que fala idiomas, que tem cultura, né, que tem dinheiro, né, e tudo acaba acontecendo de modo bastante escuso e frágil, né? A corrupção, né? O engano. Então, o Lima foi muito agudo nesse conto, que parece tão singelo, né? Uma anedota, né? Ele se disfarça aí de uma anedota, mas ele vai fundo, né? Numa crítica muito mordaz ao Brasil, ao povo brasileiro, à elite, não o povo, mas a elite brasileira, né? É importante que fique marcado. Beth, sabe o que eu acho interessante também? Na questão, eu também conheço um pouco a história, tentei dar uma lida rapidamente, e eu estou me aprofundando no Lima devido ao AEL, que a gente já tem como homenageado desse ano, né? A gente está preparando algumas produções aí. Mas também essa questão através da história, né? Essa dinâmica do povo brasileiro, né? Que ele não sabia, né? Ele justamente fingiu que sabia para ganhar um emprego, para conseguir um emprego. Mas essa dinâmica, esse jeito brasileiro de dar as coisas, né? Mas também de acentuar aí o preconceito. A gente tem a questão da xenofobia, né? Porque aí é perguntado para ele justamente onde ele aprendeu, onde ele estudou, de onde ele vem, né? Devido às suas características. E ele não deixa a sua originalidade, né? Ele fala da Bahia, ele fala do seu cabelo, né? Das suas características, para mostrar de fato que, assim, independente da cor, da condição social, né, econômica, as pessoas também elas têm o seu valor, né? Elas têm a sua potencialidade, ela tem justamente as condições para estarem nos espaços que elas querem, né? Que elas buscam essa constante de estar no espaço que elas querem, né? Através do estudo, através da participação social, né? Me fez lembrar até mesmo a história de Menóquio, que era um cara que era analfabeto, mas justamente conseguiu se desvencilhar de um julgamento, né, pela sua oralidade, pelo seu letramento, né, pelas coisas que ele construiu ao longo da história dele, que lhe serviram ali de conteúdo para várias situações, né? E Queijos e os Vermes, né? O livro esse livro que fala sobre o Menóquio, que justamente me fez... Carlo Ginzburg. Isso, do Carlos Ginzburg. Ele me fez justamente lembrar isso, que como Lima também, o conteúdo, o letramento, né, essa preparação
independente das questões sociais, mas que se destacou como um diferencial dentro da sociedade, e ele sofreu de todos os lados o preconceito, né? Essa questão da xenofobia, a questão do racismo, né? Da divisão social, né? Então, tudo isso. E o quanto ele potencializou justamente a capacidade de nos transformar diante dessas adversidades, né? Então, acho que isso é muito bacana, que essa história retrata também. Sim, pontuou muito bem. Pontuou muito bem. Mais algum aspecto que vocês leem nesse texto? Pois bem, aí vocês lembram de uma aula que nós tivemos aí, não sei se foi semana retrasada ou antes, que alguém, acho que foi a Ana Maria, perguntou, mas como é que a gente vai achar, como é que a gente localiza essa literatura negra em textos que não trazem a marca afrodescendente no seu corpo, né, no seu corpo textual. Né? E aí eu disse, não, nós vamos falar sobre isso na aula sobre o Lima Barreto, porque é uma reflexão que eu tenho feito, tanto com o Lima e também com a Maria Firmino. Né? Porque são autores negros, que escreveram em momentos em que ser um autor negro, um romancista, ensaísta, jornalista, como eles eram, era algo assim, no Brasil, era algo inimaginável, inaceitável, proibido, né? Extraordinário, de todos os pontos de vista. E como se tornar um escritor, uma escritora, nesse contexto de proibição, de racismo, no caso de Maria Firmina, de machismo, né? No caso do Lima Barreto, além do racismo, do preconceito de classe. Né? Então, como é que se faz isso? Né? Como é que se fura essas barreiras sociais, culturais, econômicas? Né? E a gente tem visto os estudos literários que se preocupam com a leitura de textos escritos por minorias políticas, em um determinado momento é clássico parar para se perguntar, não, mas essas pessoas escrevem de um modo diferente do que os outros, né? Então vamos pensar em gênero, que eu gosto às vezes da gente mudar de foco, que fica mais fácil da gente entender. Questão de gênero. Né? É clássico essa questão nos estudos literários das pessoas dizerem assim, não existe diferença no modo como as mulheres escrevem e como os homens escrevem. Eles escrevem igual. Boa literatura é boa literatura, literatura ruim é literatura ruim. Não importa, a gente só pelo texto, a gente não sabe se quem escreveu foi um homem ou foi uma mulher. Ou agora, né, eu tenho falado, né, com os meus alunos sobre literatura ela-dela, de modo que a gente também preveja a literatura feita por travestis, que também estou orientando um mestrado sobre isso, que também é uma questão, né, existe um modo, né, dos travestis escreverem, né,
E aí a academia... Primeiro, a academia não quer nem ouvir falar de uma coisa dessa dentro da universidade, né? Mas a gente está lá para... A gente está lá para azucrinar mesmo, né? Então, estamos lá fazendo esse mestrado. Mas mesmo uma vez aceito, a resposta é não tem uma peculiaridade nesse texto. Quer dizer, negando até a existência, hoje, que a gente sabe, de um dialeto dos travestis, né? Então, imagine se não há de haver uma literatura própria desse grupo. Então, voltando no caso das mulheres, né? As mulheres têm séculos e séculos de opressão do patriarcado, e quando elas começam a escrever, a estratégia para serem aceitas como escritoras, aí estamos pensando, por exemplo, em Emily Brontë, a estratégia que elas vão trazer é escrever como homens. Inclusive, muitas delas iniciam com pseudônimos masculinos. Nosso caso aqui da Raquel de Queiroz, né? As primeiras publicações dela, antes, né, da primeira publicação em que ela assume, em que ela coloca o nome dela, que é o 15, e que Graciliano Ramos diz, nossa, não pode ser uma mulher, só pode ser um homem que escreveu isso. Que ele era uma graça de pessoa, né? E então, uma estratégia para burlar as barreiras, para quebrar o sistema que as mulheres perceberam é de escrever como homens. Seguir o cânone, seguir o que era aceito. Não é nem como homens, mas o que é aceito, o que querem, o que as pessoas dizem que é literatura. Então, vou fazer igual, porque é isso que eu quero fazer. E então, durante o século XVIII, essa atitude foi uma atitude muito frequente na literatura escrita por mulheres. Agora, quando a gente vai entrando para o século XIX, século XX, em que as transformações sociais vão dando força e amplitude para o que as mulheres estão escrevendo, elas vão trazendo outras características que são próprias do feminino. E, é claro, a literatura é um órgão vivo, amplíssimo, múltiplo, e não há fronteiras, né? Não há fronteiras. Então, muitos escritores, também lendo escritoras mulheres, se inspiram ali com tendências, né? Por exemplo, a questão do fluxo de consciência, do monólogo interior, né? da delicadeza. Delicadeza não é uma palavra boa, porque, na verdade, tem uma fúria, né? uma delicadeza furiosa de ir no detalhe de uma subjetividade, de um afeto, por páginas e páginas e páginas, né? Então, as mulheres vão trazendo também, vão imprimindo ali um jeito de escrever, mas sempre nessa zona, nessa fronteira em que a invenção, a identidade precisa acontecer e, ao mesmo tempo, estar realizada, sendo aceita pelo mercado editorial, né? Então, essas imbricações também estão presentes quando a gente discute identidade, especialmente identidade minoritária, e escrita, né? Escrita de mulher, escrita de negros, que é onde eu quero chegar, quando a gente leva essa reflexão para como autores negros, como Lima Barreto, como é que eles podem fazer esse jogo de preservar suas identidades, suas ancestralidades e publicar seus romances, seus contos, suas novelas,
seus ensaios jornalísticos. Como que isso se dá, né? Então, a literatura do Lima, me parece, essa é a minha tese, né? A literatura do Lima, ela vai ser toda enlaçada, enredada, envolvida por uma linguagem eurocentrada, que nos seus meandros a gente pode ler uma linguagem afrocentrada. Lima Barreto nunca abandonou, nunca deixou de ser um escritor negro. Por mais que a crítica literária brasileira não tenha visto isso. Por mais que a mesma coisa, eu ainda não me debrucei na obra do Machado, como eu estou fazendo com a do Lima, mas me parece que é a mesma coisa que acontece na obra do Machado. Estrategicamente, eles vão usar narrativas, estruturas, temas, palavras que são aceitos, que são canônicos e que são eurocentrados. Mas eles nunca são homens que estão buscando, são autores, são artistas que estão buscando um lugar social, de uma posição. Mas eles nunca vão deixar, eles nunca vão abandonar as suas afrodescendências cultural, né, de perspectiva, e isso está ali, isso está ali. Agora, como que o leitor vai poder enxergar isso, né? E isso me deixa até, muitas vezes, quando eu pego esse texto do Lima para ler, fico até emocionada quando leio com os meus alunos, né? Porque parece que ele escreveu para a gente em códigos, né? Parece que ele estava esperando parece que ele estava prevendo que aconteceria esse momento em que a literatura ia se abrir para as afroperspectivas, para as afroteorias e conseguir ler o texto que ele nos deixou, né? Que ele escreveu também. E eu não quero com isso retirar todo o valor da clássico, né? Todo o valor canônico que a literatura do Lima tem e tem que ter mesmo, né? Esse que está lá também, da caricatura social, da denúncia social, da crítica política, da confecção de um retrato da elite brasileira e, consequentemente, da política do povo brasileiro. Mas há também ali um Lima Barreto preocupado e dedicado a trazer sua ancestralidade negra para o texto. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo e depois a gente vai para a leitura do conto, de modo a que essa tese fique mais evidente. Pode falar, Rodrigo. Beth, eu só queria ressaltar uma questão. Você tocou numa questão muito importante para mim, no caso da identidade, né? Eu, como um iniciante, né, autor iniciante, como isso é dificultoso. Você fala dessa expressão, né? Como a mulher se projetar ao mundo, né, nesse período, como o homossexual se projetar ao mundo hoje também em dia. Né, essa questão, o Lima, ele foi um corajoso, como a Carolina de Jesus e outros mais, né, de se publicar ao mundo, né, em meio a tanto preconceito, a tantas situações, porque é você mostrar a sua identidade, né, você colocar a cara a tapa. E é aquela velha questão, por exemplo, posso até me fazer personagem, mas só sabe os sentimentos, as vivências, a mulher, o homem, o homossexual, o travesti, né? O sentimento, eu não posso falar pelo outro diretamente com toda a propriedade que ele mesmo. Então, isso eu falo pela dificuldade de a gente também publicar ao mundo quem somos, de que perspectiva o homossexual pensa o romantismo, o amor, isso projetado em uma literatura onde, ao decorrer da história, você não teve acesso a isso. Eu não tive acesso a livros que falassem de romances homossexuais. E a necessidade de hoje
nós projetarmos isso, a gente fazer essa projeção, nós nos publicarmos ao mundo, né, através da literatura. Então eu venho galgando esse caminho, né, engatinhando, porque assim são várias coisas que implicam isso, mas de dar visibilidade a outras pessoas. Eu tenho escritos, eu tenho textos, contos que reescrevem a história de várias situações, inclusive indígenas que vêm com a proposta de mostrar essa questão transexual, né? Então, assim, eu tenho uma lenda criada que é Bocharauê, que é filho do Boto com a Yara, que justamente tem essa questão da transexualidade, de trazer essa visibilidade para essa comunidade marginalizada. Então, se a gente quer igualdade, se a gente quer direitos, a gente precisa publicar literaturas assim, né? Eu acredito que a comunidade africana ela vem ganhando espaço porque ela vem se publicando, ela vem reescrevendo a história, ela vem denunciando através da literatura o que foi feito, né? O que continua sendo feito também, né? Então, a mão de quem escreve hoje não é a mão do branco, é a mão do negro, né? Ele vem contando a sua própria história. E a gente também tem que ter essa perspectiva que o homossexual, que o travesti, que a mulher, ela tem que dominar esse papel, essa caneta e projetar-se ao mundo a sua perspectiva, a sua identidade, porque aí a gente vai ganhar uma visibilidade principalmente dentro da literatura. Temos alguns livros hoje? Temos, mas ainda são poucos dentro da perspectiva da grandiosidade das comunidades que a gente tem aí, GLS, travestis, mulheres, então, assim, tantas outras comunidades marginalizadas, né? Então, acho que a gente precisa levar ao mundo a nossa identidade, como Lima fez, como Carolina fez. E momentos diferentes, né, Rodrigo, de aceitação, de aderência, né, de estranhamentos, né? Para as minorias políticas é sempre uma luta, né? É sempre, nunca, até agora, não sabemos de um momento de equilíbrio, de satisfação, né? É sempre o impedimento, é sempre o impedimento. Não conseguimos ainda garantir inclusão, diversidade, igualdade para todos, né? Então tem sempre há alguém nesse momento que nós estamos aqui reunidos, sempre a quantidade de pessoas que estão passando aí por constrangimento, por preconceito, por crimes, né, raciais, crimes de injúria. Então são momentos diferentes da história, né? Se hoje há uma aceitação, se hoje há um espaço no mercado editorial para essas narrativas, coisa que eu questiono, se há ou não, né? Não compartilho muito dessa festividade, acho que esse espaço não está colocado, né? Acho que ainda é um lugar de uma porcentagem mínima, para não dizer que não estão abrindo esses espaços, né? E aí, dentro dessa abertura, há muitas diferenças de investimento na divulgação, de qualidade do material usado para publicação, de número de exemplares impressos, enfim, a história de um livro publicado, ela só se inicia com a publicação. O que vai mesmo determinar a vida de um livro, o quanto ele vai continuar vivo no mundo, é o que acontece após a publicação. Então, a gente vai testemunhar como os autores negros que hoje começam a aparecer vão receber os aparatos tradicionais do mercado editorial, que o mercado editorial dá para os autores que permanecem, né? Sou bem desconfiada desse momento. Mas vamos ao Lima.
Vou pedir, acho que o Samir compartilhou com vocês um documento hoje que eu mandei de PDF com o homem que falava javanês, sabia javanês. Eu não mandei, obrigada, Samir. Não mandei antes porque, enfim, é um texto já sem direitos autorais, né? Aberto ao público, então tem muito PDF por aí, tem muitas versões publicadas, não me preocupei. E espero que tenha dado tempo de vocês darem uma olhada, e que também sei que muita gente aqui já conhece o texto de outros momentos. Mas então eu peço que vocês abram aí os seus arquivos para a gente ler o texto. O homem que sabia javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Hoje mesmo, uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa de conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Então, é assim que o Lima entra, apresenta o nosso personagem, né? O Castelo, o senhor Castelo, para fazer essa entrada. Quero chamar a atenção de vocês para o quanto de Exu, né, tem já na entrada aqui. E quero voltar na pergunta 6 do nosso exercício, né? Na pergunta 6, não, acho que na pergunta 5, em que eu estou perguntando no que o Edmilson inova, né? Porque ele vai, a Prisca vai trazer a ideia do Orfeu Exu e Exu Nuvô. O próprio Edmilson, né, cita a Prisca, ela já disse isso, e aí eu estou perguntando, no que ele inova, né? E o que o Edmilson inova é que ele coloca o entre. Ele não fala de uma polarização Orfeu, Exu, Exu Nuvô, né? E por que Orfeu? Porque é o clássico, né? Já é Exu numa atitude de clássico no sentido literário, e Exu Nuvô no sentido de vanguarda, né? Então, não tem essa polarização de uma literatura negra tradicional e uma literatura negra vanguardista, mas o Edmilson vai falar do entre. Uma literatura entre a tradição e o contemporâneo. Esse entre nos interessa muito aqui para ler o Lima, né? E o Lima, como vocês sabem, considerado pela crítica literária brasileira oficial um pré-moderno, que para mim é moderno, não é pré, ele é moderno, ele antecipa o modernismo. E aí veja como, já na entrada do texto do Lima, ele vai configurar aqui o Castelo como dono da palavra. O Castelo como o que pregava peças para poder viver. Pregava, ludibriava, driblava as convicções e as respeitabilidades, ou seja, as elites, para poder viver, né? E ele também repete, nessas poucas 6 linhas, 2 vezes, contava eu, o dono da palavra, né? E ele tem um escritório de feiticeiro e adivinho. Claro que a provocação aqui,
a ideia da feitiçaria, a ideia do campo mágico de transformação de pessoas e de realidades vai atravessar o texto todo. Porque lá no final, a gente sabe que o senhorzinho que contrata o castelo para ler javanês é por misticismo, né? Ele acredita que o livro, e essa imagem é linda, né? Um livro como amuleto, um livro como patuá, né? Um livro que dá sorte. O livro da sorte, né? E o Lima constrói essa imagem lindíssima, né? Do livro que dá sorte. E o Lima vai atrás dessa palavra sagrada, né? Que é para os povos originários. Tanto que o feitiço, ele vai por meio da palavra. A palavra tem força. É a palavra que leva a energia do que vai ser transformador, né? Do ponto de vista denotativo, é a metáfora, né? A palavra que tem a força de transformação é a literatura. Todo livro de literatura é um amuleto, é um patuá, é aquele que vai transformar o seu leitor em algo para além do que ele já era antes do livro. E esse senhorzinho, então, ele tem como herança, inclusive, é um objeto de ancestralidade da família dele, tá vindo, né? A família, por várias gerações, carrega esse amuleto da sorte, que é esse livro. E é de procedência de terras exóticas, né? Ele vai aqui usar muitas referências de Mali, de Filipinas, mas ele vai, em alguns momentos, fazer uma referências direta à cor da pele do castelo, né? Que é um homem marrom. O castelo é um homem marrom. E como essa cor marrom dá a ele argumentos e titulação, dá poder para ele se colocar em várias situações, para ele se colocar de modo autêntico, verdadeiro, em situações para que ele possa fazer isso que ele chama de partidas que havia pregado, né? E então, quando ele cita, né, já aí na sexta linha, de imediato, né, um escritório de feiticeiro e adivinho, né, veja como isso está fora de um padrão eurocentrado, veja como isso está fora do que a literatura, a grande literatura brasileira vai estar fazendo aí nesse início de século XX, né? Então, ele já chega com uma bagagem, com uma abordagem, com um repertório que não é um repertório eurocentrado, né? É o repertório dos povos originários, dos povos africanos. Ele está dizendo aqui: eu mobilizo outros saberes, eu tenho outros saberes e eu ganho minha vida assim, né? Sendo mais inteligente, tendo mais repertório do que os outros que acham que sabem tudo. Então, esse amigo dele, o Castro, diz assim, eu vou continuar a leitura. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês.
esse primeiro diálogo entre eles é preciosíssimo, né? Porque enquanto o amigo Castelo vai achar que nesse território é impossível levar uma vida engraçada, divertida, de aventura, o nosso Castelo vai dizer, mas é justamente aqui, é justamente nesse lugar imbecil e burocrático que é onde eu me estabeleço, né? E essa outra imagem que ele cria, como é aborrecido ter um horário para sair e um horário para voltar. Isso é tão Exu, né? Que precisa estar em trânsito, que precisa estar em movimento, né? Que não se aquieta, que não vai se contentar com nada que não seja encruzilhada. E ele continua. Vai contar. Então, ele vai contar. Estão bebendo a cerveja e vão contar. Estou pulando aqui algumas coisas. Mas vou continuar nesse diálogo. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado conto por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cervejas? Bebo. E a partir dessa imagem do Castelo bebendo e conversando e contando essa história tão perspicaz, né? Porque ele foi muito perspicaz no arranjo todo. Eu evoco aqui a imagem do Zé Pilintra, né? Que o Zé Pilintra é muito cultuado por um outro poeta que já esteve aqui conosco, que é o Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo sempre homenageando e chamando o Zé Pilintra para suas falas, né? E o Zé Pilintra é uma das versões de Exu, né? A imagem do Zé Pilintra se encaixa muito bem aqui no castelo, né? Nesse homem todo charmoso, sedutor, que leva todo mundo na lábia, que tira sarro de todo mundo, e inclusive quem cai na história, né, quem cai no golpe, o admira, acha engraçado e acha bom. É bom ser enganado por essas entidades, né? Porque é no engano que haverá o aprendizado, né? Eles acreditam que essa anedota, esse riso, essa rasteira te deixa mais esperto, né? Então, esse culto aqui de uma certa malandragem que o Castelo traz é muito próprio do que a gente vai entender como entre o Exu Nouveau, o Fiel Exu, Exu Nouveau, e muito mais perto do Exu Nouveau, porque Lima Barreto é vanguarda, né? Aí, continuando. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando eu li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte, abre aspas, precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Fecha aspas. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Ah, muito bom, né? Precisa-se de alguém para lidar com palavras, cartas, escritas. Aí o Castelo pensa, não tem concorrência para mim. Para quem não tem concorrência lidar com a palavra? E Lima Barreto sabe disso, né, gente? Lima Barreto sabe disso. Ele tá nessa ancestralidade. Os seus povos, os seus parentes, a sua descendência o ensinou isso, o ensinou. Então, ele está trazendo tudo isso para esse texto que todo mundo está lendo, como se fosse uma
um texto clássico, uma crônica social, e ele está trazendo Exu do começo ao fim. Ele está trazendo a tradição africana do começo ao fim. E aí ele diz com essa graça, que eu acho lindo esse trecho, tá aí uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu caprichasse, se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas. É isso que o Zé Pilintra faz, é isso que Exu faz, andar pelas ruas. Sempre a me imaginar professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia. Letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleo-paleonésico, e possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Primeiro, vamos fazer um parênteses para o quanto Lima Barreto estudou, pesquisou, burilou para escrever esse artigo. Esse artigo, e aí eu podia dar uma outra aula, podia escrever um outro artigo, né? Mas esse texto, esse conto, ele também é um tratado de linguística. Daria para a gente ler esse conto fazendo os atravessamentos de tratado de linguística que o Lima movimenta para dar verossemelhança ao conto. Mas aqui, hoje, o que eu quero chamar a atenção é o como esse reinado das palavras e dos livros, que é a Biblioteca Nacional, rapidamente vira o reinado do castelo, né? Quero chamar a atenção também para a questão do idioma e das línguas da diáspora, que era ainda, veja, o Lima está escrevendo isso no início do século XX, a gente está ainda, não se fala isso, não se diz isso, mas ainda há uma presença grande de idiomas africanos no Rio de Janeiro, em Salvador, né? Porque ainda temos ali pessoas ex-escravizados, temos africanos ex-escravizados, e temos quase todas as pessoas negras que estão ali circulando tiveram convivência com africanos. Então, essa multiplicidade de idiomas clandestinos, né, porque ainda vivendo o trauma da proibição das línguas africanas em terras de Brasil, como que o Lima está aqui fazendo também uma ode, uma homenagem, uma celebração aos idiomas que não podem ser falados, aos idiomas que não recebem o mesmo cuidado, o mesmo registro, o mesmo valor que os idiomas de países do Sul, né? E na nossa preocupação aqui dos países africanos. Então, a gente já percebe aqui, mesmo que embrionariamente, mas eu diria que de forma visionária, toda uma discussão que vai se iniciar em África nos anos 50 sobre o crime linguístico da colonização, né? O assassinato de idiomas que a colonização perpetuou. E o que você faz com isso? Você que tem seu idioma, sua língua roubada e substituída por uma que não é sua, mas que você tem que conviver como se fosse, né? Então, essa discussão também está passando aqui. Essa discussão também está passando.
Outra coisa desse parágrafo são as palavras como campo de armadilha, de ardis e de truques, que é o campo de Exu. Se a gente pega as histórias de Exu, né, eu leio muito as histórias de Exu registradas, escritas por Mestre Didi, né? Também gosto muito, semana que vem a gente vai ler uma das histórias de Cidinha, né, que escreveu aquele livro belíssimo, Exu em Nova York, onde cada conto, cada capítulo é uma visão de Exu na cidade de Nova York. Então, quase sempre tem essa presença do truque, né, do Exu dando, e ele dá risada, né? E quando a pessoa, nas do Mestre Didi, são realmente muito engraçadas, né? Ele prega uma peça, né, e depois ele dá risada, e a pessoa também acaba rindo, e tem ali um aprendizado. Então, aqui, o Lima vai juntar nesse parágrafo esse truque, esse aprendizado com o jogo da palavra. A enciclopédia, eu não vou ler o conto inteiro, tá, gente? Não se preocupem, estou atenta aqui com a hora, já concluo. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia, e não tive dúvida em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação, figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Olha a imagem de Exu aqui, mastigando as letras. Na minha cabeça, dançavam hieroglifos. De quando em quando, consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Essa imagem me é muito cara, né? Do castelo, escrevendo na areia. Recentemente, nós todos ficamos marcados pela imagem linda que Conceição Evaristo registrou de como sua mãe escrevia na areia, né? Para ensinar as filhas, né? Que é como Conceição entende o seu momento de aproximação, primeiro momento de aproximação com a leitura. Então, essa imagem do castelo usando a areia, né, uma coisa tão orgânica, tão ligada com a terra, com os povos originários, como um caderno de anotação, é o dono, né? É o dono, porque a areia para qualquer outro seria algo de passagem, algo de momentâneo, de supérfluo, não, mas para ele é onde ele vai guardar a memória. É escrevendo na areia que ele memoriza. Então, a inversão da areia ser um material, não um material perene, né? Não um material que realmente dura, né? Um material que vai ali guardar essa lembrança. E calungas, né, que entre o povo banto, né, que tem a língua banto tem vários dialetos, né, mas entre os povos bantus, a calunga é uma entidade espiritual que se manifesta como força da natureza e é muito associado ao mar, né? Então veja como ele... Aqui a gente tem de novo a volta do castelo como feiticeiro, como adivinho. Como essa cena é muito também ele fazendo um feitiço. Então, de novo, ele vai imiscuir, estudar com fazer feitiço. Ele vai imiscuir dois mundos. Orfeu Exu e Exu Nuvu. Ele foi na biblioteca e leu a enciclopédia, mas ele saiu de lá e foi fazer o feitiço dele na praia. Ele precisa dessas duas forças caminhando junto, né? Esses dois conhecimentos, eles não são separados, eles são juntos em Lima Barreto. E também, né, essa palavra calunga,
Cada uma das no dicionário. Isso aqui peguei no dicionário, tá, gente? Fui lá no Aulete e peguei lá. O que é calunga? Né? Então, ele deu essas duas definições. Entre os bantôs, entidade espiritual que se manifesta como força da natureza, especialmente associado ao mar, e cada uma das entidades de importância secundária que na Umbanda popular, de influência banto, formam um conjunto subordinado a Iemanjá e são associadas ao mar e à água. Né? Então, ele está aqui fazendo essa oferenda, né, a Iemanjá, e aí a gente pode de novo pensar no Zé Pilintra e pensar na Pombagira, né, como que também essa outra versão desses orixás da cultura afrodescendente, né, que é a cultura do autor Lima Barreto, vai aparecer no seu texto em que ele está lindamente dando um truque, enganando os estudos literários brasileiros por séculos e séculos. Então, ele continua. Entrava em Canaã, à noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, veja, ele entra em casa sem ser visto, né? Para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. Ele continua degustando, ele continua mastigando essas palavras. Vou fazer um salto, tem muita afroperspectiva aqui, mas eu vou saltar. Bom, eu acho que de alguma forma eu já dei aqui uma boa introdução, uma boa apresentação de como eu estou pensando a releitura da literatura de autores afrodescendentes que ainda hoje são acusados de não escreverem uma literatura negra, porque não escreveram uma literatura com evidências da cultura afrodescendente. Mas isso é ser afro-brasileiro, isso é ser afrodescendente no Brasil. Né? Como manter a sua identidade e se manter vivo. Beth, Diga. eu fico imaginando se colocar na posição do Lima Barreto, do Machado de Assis, em que você sabe que você tem que escrever para um público que é branco, porque a maioria dos negros na época não liam, né? Então você tem que obrigatoriamente escrever para essas pessoas, porque você não tem um público leitor, né? O país tinha acabado de ser libertado dos escravos, sei lá. Você para escrever, você sabe quem vai ler, tem que ser muito bem, né? Tem que ser muito bem, você tem que preparar muito bem o terreno para você não se complicar, né? Porque tem essas coisas também, né? Quando você vai escrever, você tem que estar preocupado com o leitor também, né? Assim, deve ser angustiante você saber que você não está escrevendo diretamente para aquelas pessoas que você poderia compartilhar, né? Uma coisa que me fez pensar hoje também é essa supremacia da escrita sobre a oralidade, né? Você tem a Bíblia, né? Você tem o Corão, nas outras culturas. Na África, você não tem uma Bíblia, né? Você tem a supremacia da oralidade, né? Parece que a cultura escrita não respeita a oralidade, continua até hoje, né? A gente vai apagando. Se não for gramatizada, se não tiver uma gramática, não é respeitada, né? Então você vai acabando com vários dialetos, várias línguas, e porque não tem uma gramática. Tem um conto do Machado de Assis que chama-se Teoria do Medalhão, que ele vai brincar justamente com isso, né? O que é um medalhão? E o Lima Barreto, ele também brinca com isso, falava, olha como é que é essa cultura letrada, que quem não tem diploma não tem acesso. Né? Quem não fala determinada língua chamada diga culta, né? Essa língua culta, a gente não fala, então você não tem acesso.
né? Você é obrigado a se virar. E isso virou no Brasil uma mania que durante muito tempo falar difícil, até para professor, tá? Falar difícil era ser reconhecido como intelectual. Sim. Que é uma falácia, né? Isso a gente tem nos políticos, em várias áreas da sociedade, o falar difícil, que ninguém entendia absolutamente nada, era aceito e era status. Nossa, como ele fala bonito, né? Como ele fala bem. Ninguém entendia uma palavra. Eu lembro muito bem do Dorico Paraguaçu, uma coisa assim, né? Foi feito um trabalho em cima dele. E o Lima Barreto já está denunciando isso. Ele é pré-moderno justamente por isso. O modernismo vai criticar como é que diz? Essa babação que a gente tem em cima de outra língua, falar o francês, né? Falar outra língua, esquecer da nossa própria língua, né? Então, acho que assim, a gente tem que ver nessa perspectiva de para quem que eu escrevo. Qualquer pessoa como autor fala, estou escrevendo para o meu público, mas meu público não lê. Como é que faz isso, né? É uma situação angustiante, assim. E o que eles fizeram também com as palavras, né? A semântica, eles mudaram tudo. Conseguiram transformar a macumba, que era um instrumento, né, em uma coisa negativa. Todas as palavras que a gente conheceu na infância, pelo menos eu, associadas à Umbanda, eram todas negativas. E no sentido original, né, não é isso. É um massacre linguístico também. Que isso me assusta, como eu te falei da outra vez, a questão do letramento, né? Imagine, para a criança negra, esse letramento branco constante, continua. É um massacre. É um massacre diário, né? Só aprendo palavras do universo branco, né? Só vejo imagens do universo branco. Se for falar de música, parece que só branco fez música, né? Só branco faz teatro. É um massacre cultural também. Fica assim, dá até uma certa revolta de você ver para mim, que eu sou professor de língua portuguesa, me preocupa muito essa questão da língua. O que eles fizeram com os autores também, afrodescendentes, né? E olha como é importante essa conquista de você ter Carolina Maria de Jesus, de ter Conceição Evaristo, né? Mas elas, pelo menos, agora têm essa noção de que podem escrever para um público que lê, né? Que está discutindo a obra dela e que sente na pele também o que ela sente. Não para um público branco que imagine isso, né? E não sinta. Eu fiquei meio assim, perdido nessa história toda hoje, viu? Esse discurso eurocêntrico é muito forte e existe um assassinato linguístico, assim, geral. Um genocídio linguístico, desculpa. Sim. Há 500 anos, há mais de 500 anos. Isso sempre foi muito importante para o colonizador. Sempre foi muito importante, né? Muito bem, José Carlos, ótimos apontamentos. Mais alguém quer comentar? Desabafar? Obrigada, Ana. Que bom. Eu espero que tenha ficado um pouco mais evidente o quanto uma leitura com uma leitura crítica, com uma bibliografia não eurocentrada, pode revelar aspectos aspectos novos de textos que já foram muito lidos e que não foram lidos ainda. Então, acho que há toda uma reescrita a ser feita, né? Em termos de crítica literária, de história da literatura brasileira, né? Que é essa tarefa que eu estou me colocando e também trazendo, orientando os pesquisadores, né? Para
que não é uma tarefa para uma pessoa só, como todas as grandes e importantes tarefas, são tarefas de comunidade, né? Mas essa aí reescrita, né, por uma literatura afro-brasileira, pela história de uma literatura afro-brasileira, para além de uma literatura brasileira, né? Onde está a literatura afro e todo o potencial poético, artístico, linguístico, estético, além do político e social que essa literatura tem. Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais evidente aqui a tese que eu tô trazendo, e que isso ajude vocês nas suas leituras também, nos seus trabalhos, nas suas escritas, nas suas mediações. Mas é isso, Samir, não sei se você ou alguém quer complementar com mais alguma coisa a nosso encontro de hoje. Não, Beth, já nem vou ligar a câmera, eu já tô final da noite, a minha imunidade já tá indo, né, pro ralo, tô um pouco a voz um pouco gripada aqui, mas eu tava até refletindo assim, pensando, nossa, vou retomar, imagina o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, o potencial com esse novo olhar, o que daria para encontrar, porque é o primeiro a obra do Lima Barreto, ele já chega denunciando o racismo, né, estrutural dentro da imprensa, dentro daquela elite carioca ali, o que dá para trazer por meio dessa perspectiva, análises, né, de fato, mas olha, acho que o meu sentimento é o mesmo de muitos que colocaram aqui no chat, né, assim, quanta reflexão, e que bom, né, que você tem esse grupo de pesquisa, e tenho certeza que esse diálogo com a nossa rede só vai nos fortalecer para as nossas práticas e vice-versa, né, que mais professores da rede procurem na academia também, né, contribuir e trazer reflexões. Acho que esse é o nosso caminho. Só agradecer. Beth, tem alguma orientação para o próximo encontro? Já comentar qual a proposta, a leitura? Só para a gente finalizar. O próximo encontro a gente vai pensar um pouco esses aspectos na literatura infantil e na literatura juvenil. Ótimo. Então, eu vou ler um livro do Caio Zero e vou também um conto da Cidinha, lá, um dos contos de Exu em Nova York, tá? Eu posso mandar para você amanhã. Combinado. Pelo menos o da Cidinha, tá bom? Para a gente Maravilha. comentar aqui, para a gente ler junto. E temos alguns professores de educação infantil no curso, professores de Fundamental 1, mas tem professores também de EMEIA, então eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. E todos, né, porque a literatura infantil é para ser lida por todos, né, independente do público que a gente trabalhe, mas só ressaltei isso também. Obrigado, então, combinado. E, pessoal, boa noite, obrigado. Parabéns, Beth, pela aula de hoje, né? Como o Rodrigo citou, né, numa das falas dele, né, que o Lima Barreto é um autor que a gente está trabalhando muito esse ano na EL, né, pesquisando a biografia dele, porque sempre a gente tem alguns autores homenageados, um deles é o Lima Barreto, então essa aula de hoje contribuiu muito para a EL também. Obrigado. Agradeço muito a escuta, os elogios aqui, as manifestações no chat, muito especial também para mim.